Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre aromaterapia. Basicamente, a aromaterapia é a terapia com aromas, mas não qualquer tipo de aroma. Nós falamos dos óleos essenciais. São extratos concentrados de plantas, né? Tem uma ação terapêutica comprovada. Esses óleos, alguns deles podem ter até mais de 200 ou até 300 componentes, muitos deles estudados e utilizados em medicamentos. E é muito importante que esses óleos eles sejam 100% puros, eles tragam até, se possível, a inscrição bio, porque nós estamos falando de uma terapia natural, não queremos colocar no nosso organismo aditivos químicos, não queremos óleos, né? Não vamos querer fazer um tratamento com óleos que tenham solventes, né? Isso, aliás, é muito mais comum do que se imagina, com o objetivo econômico mesmo, né, de estar aumentando a quantidade desse óleo. Esses óleos essenciais são hiper concentrados, então, para se ter uma noção, algumas plantas, como é o caso do alecrim, para que nós possamos obter 1 litro de óleo, nós vamos precisar na destilação de 150 kg da planta. Então, é justamente por essa hiperconcentração, essa quantidade muito grande de fitoquímicos, que podemos ter uma ação farmacológica muito bem definida. Agora, nem todos os aromas serão agradáveis a todas as pessoas, né? Os nossos receptores olfativos, né? O nosso olfato, ele tem uma ligação muito direta, muito rápida com a memória. E algumas pessoas trazem da própria infância, enfim, de relações com o passado, uma memória olfativa negativa com relação a certos aromas. Então é importante que nós possamos selecionar um aroma que traga um conforto, que traga uma sensação agradável para que nós possamos utilizar naquele tratamento. E a aromaterapia é uma terapia extremamente efetiva, com comprovação já científica, muitos estudos, muita aplicabilidade, tem muitas universidades prestigiadas, renomadas, que fazem estudos muito sérios com os óleos essenciais. No Brasil, nós utilizamos mais via tópica, através de cremes, através de óleos, de massagens. Na Europa é muito comum o uso oral, né, o uso interno desses óleos, mais uma razão para que eles sejam extremamente puros, né? E a aromaterapia também ela está presente em vários setores da saúde, dentro da enfermagem, na estética, na psicologia e na medicina também. A partir de 1950, quando começou-se a perceber a eficácia desses óleos essenciais no sistema nervoso central, então passando-se nessa época já a utilizar os óleos associados, mesclados aos óleos vegetais carreadores, então passou-se a utilizar o termo aromatologia, que dava fundamentação científica a essa ação terapêutica. Inclusive, a própria Associação Brasileira de Aromaterapia utiliza esse termo, aromatologia, para designar os óleos vegetais, óleos essenciais puros, realmente. Já a palavra aromacologia, ela envolve todos os aromas que geram um bem-estar, mas sem ter a preocupação de uma ação terapêutica. Então aí a gente tem, por exemplo, até os óleos adulterados e as fragrâncias sintéticas, porque neste caso o que está em questão é o quanto que esse aroma gera de bem-estar geral no organismo. Inclusive esse termo, aromacologia, ele passa a ser utilizado desde 1989 em Nova York, pelo Sense of Smell Institute. E é um termo que vem fundamentar essa inter-relação dos aromas e seus efeitos psicofisiológicos. Uma coisa que vale a pena aqui lembrar é que ainda existe um mau uso dos óleos essenciais. No Brasil a gente ainda tem um conhecimento limitado, nós percebemos um conhecimento limitado ainda entre muitos profissionais que inclusive ainda queimam essa molécula desse óleo essencial, né, que tem muitas propriedades farmacológicas, através do uso de difusores e aromatizadores de ambientes que produzem, que liberam calor. Então você vai acabar interferindo na propriedade dessa molécula, que inclusive na extração tem no processo de destilação, tem uma temperatura controlada, né? Até a própria destilação conta com uma serpentina que promove um resfriamento nessa extração, para que a gente tenha todo um controle da farmacologia desse óleo. Então no próximo vídeo eu vou continuar falando aqui do mau uso e da aplicabilidade dos óleos essenciais. Até o próximo!